Eu estou aqui com o jornalista Milton Jung, coordenador e foi a pessoa que deu os primeiros passos para o trabalho do Adote Vereador. Eu gostaria de saber de você o que foi mais importante durante esses 10 anos, o que você aprendeu no Adote Vereador. Na realidade, uma das coisas que eu pude aprender é que para mobilizar pessoas, é mais fácil mobilizar pessoas quando elas estão indignadas com alguma causa muito específica e mais difícil de mobilizar essas pessoas quando nós não temos causas específicas. Então, vou dar um exemplo. Sempre que nós tivemos na Câmara Municipal uma discussão sobre aumento do IPTU, isso mobilizava pessoas. E as pessoas vinham nos procurar porque queriam saber como é que funcionava o Adote um Vereador. A partir do momento que aquela discussão passava, havia um natural afastamento dessas pessoas. Então, o grande segredo hoje em qualquer movimento é como engajar as pessoas permanentemente. Até porque nós não podemos pensar apenas nas nossas causas específicas. Nós temos que atuar na causa coletiva, pensar na cidade como um todo. E a todo momento há debates importantes sendo realizados nessa cidade, debates nos quais nós deveríamos estar participando. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta em relação, por exemplo, às nossas crianças. Como preparar as crianças, os adolescentes, os estudantes, para que eles possam exercer a sua cidadania, independente de qualquer tipo de ideologia? Na realidade, nós temos que conversar com os nossos filhos, conversar com os nossos jovens, conversar com os alunos na sala de aula sobre a importância de ter uma participação política na cidade. E o que é ter uma participação política? Necessariamente não é uma participação partidária. Participação política é você se preocupar com o seu entorno, se preocupar com a praça que tem perto da sua casa, se preocupar com a escola municipal que tem ali na sua região. À medida que você começa a olhar para esses equipamentos, começa a perceber por que é melhor ou por que é pior, qual é a diferença do equipamento que eu tenho na minha região daquele que meus amigos têm morando numa outra região, por que isso acontece, tentar entender isso é agir politicamente também. Por quê? A partir disso você começa a identificar por onde pode buscar soluções e talvez mobilizando outras pessoas, outros amigos, para reivindicar determinados fatos. Mas essa conversa ela vai ocorrendo desde muito jovem, desde que eles são muito pequenos, mostrando para eles que eles têm responsabilidade sobre o entorno em que vivem e que podem buscar os seus direitos, assim como têm responsabilidades, têm direitos. E podem e devem buscar os seus direitos. Quais são os caminhos? Os mais diversos. Pode ser na Câmara Municipal, pode ser no Ministério Público, pode ser na Associação de Bairro, enfim, existem canais para isso. Mostrar aos jovens estes canais e como eles devem participar ou podem participar, certamente vai fazer com que eles criem uma consciência cidadã. A partir dessa consciência cidadã, não se preocupe, ele vai saber o caminho a ser percorrido. Eu não preciso dizer vá pela direita, vá pela esquerda, vá pelo centro, vá para baixo ou vá para cima. Ele sabe a direção a seguir. E por falar em cidadania, por que o livro É Proibido Calar? Exatamente por isso, porque eu acredito no forte poder dos pais e dos educadores, de uma maneira geral, em preparar os jovens para um novo mundo que vai se desenhando. E nós temos esta responsabilidade. Pais, mães, educadores de referência, porque hoje em dia os jovens são educados por diferentes pessoas e por isso nós precisamos conversar com eles. Às vezes, nós até como pais evitamos alguns assuntos para serem tratados com os nossos filhos. Quem vai cuidar disso? Quem vai tratar disso? Nós não podemos terceirizar esse papel. Essa é uma responsabilidade nossa. Nós temos que orientar os nossos filhos, nós temos que conversar com eles, ser abertos, ter argumentos, porque hoje em dia eles são muito mais bem preparados do que no passado, eles têm um acesso à informação muito maior e por isso eles vão te perguntar por quê. Mas é assim mesmo? Tem certeza? E nós temos que estar prontos para isso. A ideia do É Proibido Calar é mostrar aos pais que nós temos que mudar o nosso foco. Primeiro, assumir na plenitude a educação das nossas crianças e, necessariamente, saber, entender que os papéis mudaram. Nós não podemos mais educar os nossos filhos como